Bom dia! Bom dia, bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, portanto, nos alegremos nele. Nos alegramos todas as vezes que nós nos lembramos que o Senhor é o que nos sustenta, o Senhor é o que nos guarda, o Senhor é o que nos protege. Quando nós temos essa certeza no nosso coração, a alegria do Senhor invade o nosso ser. Bom dia, meninas, Sol, Keia, bom dia. Que Deus nos abençoe nesse dia, nos fazendo o quê? Bem-sucedido em tudo aquilo que... Voltou? Deu uma pausa na conexão, mas eu acho que agora voltou. Diz pra mim, meninas. Bom dia, Cidinha, Sheila, Dani. Tá tudo bem aí na conexão? Me ouvem bem? Bom dia. A Dani falou que bom dia, então tá tudo certo. Vamos orar? Vamos apresentar ao Senhor este momento. Tá bom, né? Então tá bom. Vamos apresentar ao Senhor este tempo, o devocional de hoje. Pede pro Senhor, nessa oração, pede pro Senhor te mostrar. Nívia, preciso que você cante mais baixo. Peraí, gente. Pronto. Nessa oração, peça pro Senhor te mostrar o que você precisa ajustar na sua vida para você agradá-lo. O Senhor sempre pede, né, para nós sermos melhores. Todas as vezes que nós estamos em oração, em leitura da palavra, o Senhor sempre nos aponta caminho para nós nos analisarmos e fazermos escolhas, né? Não, esse caminho aqui não tá muito legal, eu acho que eu vou para outro caminho. As evidências do poder de Deus, ele se manifesta em nós quando nós ajustamos o nosso caminhar para honrar, agradar ao Senhor e também para sermos pessoas melhores, né? Porque toda vez que o Senhor pede algo pra gente, não é apenas para satisfazer o ego de Deus, né? Não, porque ele é poderoso, então ele faz com a gente o que ele quer. Então ele tá nos castigando, ele fala pra gente não fazer isso só porque ele não quer que a gente faça. Olha quem tá aqui, bom dia, Dalgisa, que alegria, bem-vinda. Ele tá pedindo pra gente fazer isso só porque ele quer que a gente faça isso. Não, o Senhor, ele, toda vez que ele nos pede algo, é porque aquilo vai fazer bem pra nós. Como pai, ele fala assim, esse caminho aqui não tá bom, escolha esse, porque este caminho vai te fazer melhor. Então, nessa oração, eu quero que eu te encorajo, né, a pedir pro Pai, a pontuar, pro Espírito Santo pontuar o que você precisa ajustar na sua vida para que você consiga andar de acordo com a vontade de Deus. Combinado? Então vamos orar. Pai, te dou graças por esta manhã, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntas orando, que é o principal, o Senhor falando contigo. Pela manhã que nós paramos, Pai, e antes de iniciarmos o nosso dia, antes de irmos para as nossas tarefas diárias, o Senhor preparou este tempo para nós nos reunirmos e estarmos em comunhão com o Senhor. Te dou graças por essa oportunidade. Te dou graças, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Te dou graças porque as minhas irmãs me encorajam todos os dias a meditar profundamente na Tua palavra. Te dou graças porque a palavra que o Senhor coloca na minha boca também, Senhor, vá de encontro ao coração delas e as leva a uma reflexão profunda sobre a sua relação contigo. Te dou graças porque o Senhor nunca nos abandona, o Senhor não esquece de nós, mas o Senhor sempre está nos chamando de volta, sempre está nos chamando, Senhor, para o arrependimento. Eu te dou graças porque isso se chama amor, porque isso é cuidado, porque isso é proteção. Te dou graças, Pai. Eu quero te pedir que nesta manhã o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa falar conosco de maneira tão profunda que possamos ter percepção, Pai, daquilo que nós fazemos que não te agrada. Existem coisas que nós praticamos, existem coisas na minha vida que eu estou fazendo repetidas vezes que não te honra, que não te agrada, que não me tira do lugar, que pelo contrário me afasta do propósito, me afasta dos objetivos, me
afasta dos sonhos, e o Senhor quer que eu mude a minha rota, e por vezes eu não consigo, mas que nessa manhã eu venha ter a clareza de como, Senhor, do que eu preciso tirar e como fazer isso. E da mesma maneira eu peço pelas minhas irmãs, Pai, existem coisas na vida delas que elas precisam ajustar, que elas precisam tirar, que elas precisam modificar, mas às vezes elas não conseguem, às vezes elas não têm o entendimento do que é, e às vezes tem e não consegue fazer. Mas eu te peço nessa manhã que o teu Espírito, o Espírito Santo, possa nos dar clareza e força para ajustar as nossas vidas, para que então as evidências do teu Espírito, o poder, se manifesta em nós. Pedimos nessa manhã, Pai, o entendimento claro da tua palavra, que não fique sombras de dúvida sobre o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nos estimula, que nessa manhã sejamos estimulados, Pai, a te buscar, que sejamos estimulados, Senhor, a melhorar, que sejamos estimulados a se arrepender, que sejamos estimulados, Senhor, a te buscar em espírito e em verdade. Fala conosco, que não sejam as minhas palavras, até porque, Senhor, elas são limitadas, mas que o Senhor possa fluir através da minha boca e ir de encontro a cada coração, as que estão comigo agora ao vivo e aquelas que assistirão posteriormente. Fala com elas, fala com aquele que vai assistir depois. Senhor, leva a um nível profundo de entendimento, de arrependimento, de conversão. Pai, nós estamos falando de Ti, Jesus, nós estamos apresentando a Ti, a cada uma das pessoas diariamente. Então que a tua palavra, que é viva, eficaz, que o teu Espírito que é presente em nós, possa, em nome de Jesus pedimos, fazer morada e gerar frutos de transformação, que as evidências do teu Espírito sejam notório em nossas vidas. Assim oramos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Bom dia, Ruth, bom dia, bom dia. Tem uma xará aqui, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Estamos aqui no mais um dia no nosso devocional, e cada manhã que nós recebemos o orvalho, que nós recebemos a porção que o Senhor tem para nós, nós somos encorajados a fazer aquilo que o Pai espera de nós. Hoje nós vamos falar, nós estamos numa temporada, né, que nós estamos pedindo para o Senhor poder, uma temporada que nós estamos pedindo para o Senhor que as evidências do Espírito Santo se manifestem em nós. Então, o que é evidência, né? É a certeza que o Espírito passou por ali. É a certeza que o Espírito está... Não, eu tenho evidências exatas que essa pessoa tem o Espírito Santo na vida dela. Eu tenho evidências exatas que essa pessoa ela é diferenciada. Então é perceptível, né? Ontem eu até tive um testemunho. A pessoa chegou para fazer um negócio e alguém olhou e falou: vejo que você é diferente. Evidências do Espírito Santo, né? Então isso é maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre os frutos, né? Os frutos de arrependimento. Os frutos de arrependimento. Vamos ler primeiro, para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Mateus, capítulo 13. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tô trazendo o princípio, tá? Como que nós possamos manifestar as evidências do Senhor na nossa vida? Eu vou começar falando de Jesus, porque foi ele que mostrou para nós como ter essas evidências. Então ele falou assim: olha, eu vou seguir um passo a passo para que vocês vejam como faz e aí vocês me modelam. Essa é a proposta de Jesus. Então, em João 3, começa ali o caminho que nós precisamos percorrer para viver o poder e manifestar as evidências do Senhor em nós. Então, João 3 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Lembra? João Batista, ele nasceu, a Isabel ficou grávida próximo, né, a Maria, que é a mãe de Jesus, e quando Isabel ficou grávida também foi um milagre, foi uma evidência do Espírito, porque ela já era velha. Nós já falamos aqui isso no devocional, porque ela era avançada de idade e ela era estéril. Lembra disso? Ela era avançada de idade e ela era estéril. Bom dia, Vanessinha. Bom dia, Cleidinha. Deus abençoe. E aí o anjo veio diante dela e disse que ela ia ter um filho. O anjo falou com o marido dela e falou que eles teriam um filho. E aí
ela engravidou e a proposta, a mensagem que o Senhor disse é: ele vai vir e ele vai anunciar, né, a vinda do Messias. Então esse é o João Batista, né, que nós estamos falando. Aí ele cresceu e, cumprindo aquilo que o Senhor o designou, ele estava pregando no deserto de Judéia. E ele dizia assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. A vinda, né, o nascimento de João Batista foi anunciado como uma profecia, né? Lá no livro de Isaías: a voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João Batista eram um pouco peculiares. Eram pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. Deveria ser uma beleza, né? Uma lindeza. O seu alimento também era bem peculiar. Era gafanhoto e mel silvestre. Bem esquisitinho João Batista. E ele vinha... E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse: raça de víboras! Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que se mostrem arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que desta pedra Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Lembra, Raminhas, da nossa imersão? Tá baseado nessa palavra, né? Toda árvore que não der fruto será cortada, mas aquela que frutificar será podada. Aí ele continua: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as sandálias de seus pés. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo nos celeiros, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui ele está dizendo, né? Eu batizo vocês. O batismo é um ato público. Nós cristãos, né, que seguimos a palavra, nós cremos que quando nós confessamos Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus. Meu próximo passo é o batismo. E o batismo nas águas, né? É a imersão nas águas. E por que nós acreditamos nisso? Primeiro porque Jesus, ele cumpriu esse ritual, né? Vamos dizer assim. Lá no 13 diz assim, ó: Então Jesus veio a Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Olha só, Jesus foi até João Batista para ser batizado. Quando João Batista viu quem era, reconheceu que ele era Jesus, ele disse assim: oxe, homem, eu que preciso ser batizado por ti. Você é Jesus, você é o Cristo, eu não posso te batizar. É o inverso. Aí Jesus respondeu: deixa assim por enquanto. Convém que façamos para cumprir a justiça. E João concordou. E então aqui mostra o quê? Que o batismo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, fala assim: Jesus, eu te aceito, eu quero que o Senhor more na minha vida. Qual é o próximo passo? É o batismo. Jesus fez isso, né? Para que cumprisse a justiça, para que cumprissem a ordem, né, do que as coisas precisam acontecer. Então, o que significa o batismo? O batismo é uma confissão pública que eu creio em Jesus, que agora a minha vida é de Jesus. O batismo é um ato de arrependimento, onde eu declaro assim: eu não quero mais viver conforme as regras deste mundo, eu quero viver conforme as regras do Senhor. O que significa batismo? É morrer para o mundo, né? Lembra que eu falei sobre Nicodemos? Necessário é nascer de novo, né? Então eu morro para o mundo de uma maneira simbólica, né? E eu vou renascer. Então por isso que o batismo, eu caio, né? Simbolizando que eu morri para o mundo, e aí eu sou imerso às águas, e aí eu subo dizendo assim: eu ressuscitei em Cristo Jesus, eu nasci de novo. E aí Jesus veio e cumpriu essa profecia.
esse mandamento, essa ordem, né? E aí o que João Batista tá falando aqui? Gente, vocês, não adianta só vocês se batizarem, né? Não adianta só vocês descerem as águas, mas vocês precisam também ter frutos de arrependimento. Vocês precisam nascer de novo, porque Jesus, o que ele vai fazer? Existe uma pá na mão dele, ele vai começar a limpar aqueles que de fato são deles, aqueles que de fato demonstram, carregam valores de Jesus, e aqueles que não carregam. E aqueles que não carregam, vai ficar longe dele. Ele vai trazer para si apenas aqueles que buscam, que tentam, que se esforçam a fazer a vontade do Pai. E uma coisa que ele diz aqui no 8, que ele deixa muito claro para nós deem frutos de arrependimento. Nós estamos numa era do cristianismo em que as pessoas, que todo mundo, né, assim, você olha pra pessoa assim e fala, você jura que você, né, reconhece Jesus? Porque os seus frutos não diz isso. A gente vê isso muito na mídia, né? Todo mundo, você vê que são pessoas cristãs, mas os frutos, o comportamento, a forma de viver, ela não condiz com aquilo que Jesus nos diz para fazer. Existe algo que isso é levado na terapia, isso é levado em mentoria, isso é levado em sessões de desenvolvimento humano, que se chama valores. Todo mundo fala isso, né? Você precisa estabelecer quais são os seus valores. Então, o que são valores? Valores são princípios que orientam as nossas vidas. Então, eu tenho ali valores, por exemplo, eu tenho o valor da honestidade, né? Esse valor é muito forte, então eu não vou fazer nada que vai ferir este valor, porque quando eu tomo decisões que ferem os meus princípios, eu fico mal. Existem pessoas que trabalham em lugares que ferem os seus valores, e essa pessoa tá sempre triste, tá sempre mal, tá sempre desmotivado, e ela não sabe por quê, porque os valores daquela empresa não estão em concordância com os valores dela, porque os nossos valores é o que nos orienta, é o que nos guia, é o que nos dirige. Então há pessoas que têm como valor a ganância, né? Então ele faz de tudo para ser bem, não importa, eu quero mais. Então por eu querer, esse é o valor, né, que rege a vida dessa pessoa. Então eu quero mais. Então eu estou sempre passando por cima de todo mundo, porque o que rege a minha vida, o que dirige a minha vida é o ter, é o crescer, né? Então não importa, você já trabalhou com alguém assim, que a pessoa ela passa por cima de você assim, ó, no abrir e fechar de olhos, porque para ela o importante não é nutrir a amizade, para ela o importante não é nutrir a honestidade, para ela o importante não é nutrir bons relacionamentos, para ela o importante é crescer, para ela o importante é ocupar cargos de poder. Então é esse o princípio que ela segue. Então o que João Batista está dizendo aqui? Vocês precisam demonstrar frutos de arrependimento. E o que são esses frutos? Vocês precisam realmente, a vida de vocês precisa declarar que vocês seguem os valores que Jesus nos ensinou, né? Aí vocês falam assim, eu sou filho de Abraão, mas o pai pode fazer das pedras sair filhos de Abraão. O que ele está procurando são corações verdadeiros, são pessoas que realmente são sinceras, são pessoas realmente que vivem uma vida íntegra. E para viver uma vida íntegra, você precisa dar fruto, precisa ter evidência. Uma das coisas que nós sempre falamos, né, que é os frutos do Espírito. Nós falamos sobre isso lá nas virtudes, né? Nós fizemos uma temporada falando de virtudes. Aquelas virtudes, elas são os valores que devem reger as nossas vidas. Eu preciso colocar ali, na mentoria, a gente sempre fala assim, escolha 5 valores. E esses valores, eles vão te ajudar a tomar decisões. Então a pessoa coloca lá, o meu valor inegociável é Deus. Então, a primeira coisa que eu vejo é se o Senhor está no controle daquilo. Se o Senhor está no controle da minha vida. Então, isso é um valor. Deus é o meu valor. A minha fé é o meu valor. A minha vida espiritual é o meu valor. Então, como que eu aplico isso na minha vida diária? Vamos colocar lá que eu tenho como valor a minha vida espiritual, a fé,
Eu tenho como valor a honestidade, eu tenho como valor a liberdade. Aí alguém vem e me propõe um negócio, alguém vem e me oferece um emprego. Mas esse emprego eu não posso dizer que eu sou cristã, nesse emprego eu tenho que mentir o tempo todo e nesse emprego eu fico presa a este lugar das 7 da manhã às 10 da noite. Eu tô ferindo todos os meus princípios de valores. E aí eu vou ter dúvida se eu vou aceitar esse emprego ou não, porque eu tenho valores estabelecidos e essa proposta está ferindo todos os valores que orientam a minha vida. E é isso que João Batista está dizendo para eles. Vocês dizem que vocês têm valores, mas a vida de vocês não andam em concordância. E aí vocês querem ter sinais, vocês querem viver a manifestação do poder de Deus na vida de vocês, porém a vida de vocês não está em congruência, não está de acordo. Então, qual é a mensagem que João Batista começa a passar para as pessoas? Arrependam-se. E o que é, gente, arrependimento? É reconhecer o erro. Não, eu estava seguindo um caminho errado. Eu estava certa que isso aqui era o melhor para mim, mas agora que eu entendo o que Jesus quer de mim, eu vou precisar recalcular a minha rota, eu vou precisar restabelecer novos valores para que então eu ande no caminho do Senhor e Ele trabalhe em mim. Nós falamos na temporada Virtudes, né? Nós compartilhamos algumas virtudes e nós entendemos que aquelas virtudes são frutos do Espírito. Quando o Espírito Santo começa a andar comigo, quando eu falo, não, Espírito Santo, vem, mora aqui, né? Eu tô aqui na minha casinha, que a gente falou, né? A gente explicou na semana passada. Tenho aqui a minha casinha, e aqui dentro dessa casinha está está o Espírito Santo, a gente tá morando ali, a gente tá juntinho, nós somos best friends, né? Eu e o Espírito Santo colado. Quando eu ando muito com uma pessoa, eu começo a ficar parecido com ela. Eu falo como ela, eu tenho um linguajar como ela, o meu comportamento é semelhante, os meus gestos é semelhante, as minhas escolhas são semelhantes, porque eu tô tanto com aquela pessoa que a gente começa a ficar muito parecido. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Quando eu tô muito com ele, eu fico parecido. E os valores dele e os frutos do Espírito começam a se manifestar na minha vida. E é o que João Batista está dizendo aqui. Manifestem-se fruto de que você mudou de vida. Manifeste fruto de que você quer viver uma nova vida. Manifeste fruto de que você quer viver em poder. Manifeste fruto que você quer viver uma vida transformadora. Imagina eu querendo viver uma vida cheia de poder e eu não tenho como frutos do Espírito o domínio próprio, né? E eu quero viver uma vida cheia de poder, mas eu faço tudo aquilo que me dá na telha. Qualquer proposta que me fazem, qualquer tentação que me apresenta, eu me jogo nela. É incoerente, porque poder exige o quê? Características do Espírito. Então, qual é a observação de Jesus para nós, a reflexão que o Senhor quer que a gente tenha? Que a gente avalie internamente. Isso é uma coisa muito pessoal, isso é uma coisa muito, muito nossa. Quais são os valores que nós estamos nos apropriando em nossa vida diária? O que nós temos feito, né? O que nós temos sido guiados a partir do quê? Né? Quais são as coisas que, em primeiro lugar, eu preciso estabelecer na minha vida? Não, olha, é inegociável fazer um devocional. Ter o meu tempo com Deus é inegociável. Né? Ter um tempo de oração é inegociável. Aí alguém vem e faz uma proposta para você, bem no horário do seu tempo de oração. Qual a sua resposta? E às vezes a gente fica com dúvida ainda, né? A gente fala assim, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, mas isso vai prejudicar tal área da minha vida, vai prejudicar minha vida com Deus, mas olha, o Senhor também tá em todo lugar, né? Aí a gente começa a justificar as nossas decisões, a gente começa a justificar que aquela proposta que veio, por mais que roube os nossos valores, pode ser bom, porque Deus faz milagre. E aí João Batista vem e fala assim, não, gente, existem coisas que vocês precisam escolher. Para vocês viverem com Jesus, para vocês andarem com Jesus, vocês precisam viver uma vida de arrependimento. Quando Jesus vem para João Batista e aceita o batismo, o que acontece com ele?
Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo, simbolizado como uma pomba, né? E pousou sobre ele. Então a voz do céu disse: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Jesus, quando você continuar lendo, você vai ver os frutos em Jesus, né? Os frutos do Espírito se manifestando em Jesus todo tempo. Todo tempo você vai ver. E aí qual é a ordem de Jesus para nós? Me sigam, gente. Me copiem. Sejam os meus discípulos, faça aquilo que eu estou fazendo, melhore a cada dia. Então, o que nós precisamos fazer? Uma autoanálise. Senhor, eu quero viver o poder, eu quero que haja manifestação do Senhor na minha vida, mas o que eu preciso ajustar? Se a murmuração é muito presente na sua vida, tem que sair. Se o rancor é muito presente na sua vida, você tem que tirar, tem que ter o caminho do arrependimento. Se a desistência é algo notório na sua vida, você olha e você fala assim: nossa, eu tô sempre abrindo mão das coisas. Eu tô sempre deixando para trás algumas coisas. Quando a coisa fica difícil, eu abro mão. Se o rancor é muito presente na sua vida, você tem que reconsiderar isso. Né? Você tem que começar a tirar coisas que você sabe. Existem coisas que é senso comum, né? Nem o Espírito Santo precisa falar. A sociedade já nos diz que aquilo não é muito bom. Quem dirá o Espírito Santo, né? Então, quando eu começo a me autoanalisar e ver que existem coisas em mim que não são legais, e eu levo isso para Jesus, falando: eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero ter frutos de arrependimento. Aí é libertação, é isso mesmo, Pam. Libertação. Nossa, a Pamela arrasou. Libertação. Eu vou me libertar daquilo que existem coisas, gente, que estão grudadas em nós. Existem coisas que estão impregnadas em nós, que nós até achamos que é normal agir assim. Sabe, a gente tá tão acostumada a falar palavras de maldição, palavras torpes, palavras, né, tipo, negativas, que a gente acha que é normal. A gente está tão acostumado a ser pessimista, a olhar a situação com um olhar pessimista, que a gente acha que é normal. Então, o que o Espírito Santo quer? Nos libertar. Para que então possamos manifestar. Para que possamos então ter evidências claras que Ele opera em nós. E arrepender é mudar comportamento. Eu sei que esse comportamento está errado e eu vou ter um novo comportamento intencionalmente. É uma coisa intencional, é algo racional. Eu sei que aqui não tá bom, eu sei que este caminho não está bom. Então, intencionalmente, eu vou começar a ajustar. E nesse ajuste, nesse caminho de arrependimento, eu vou começar a mostrar frutos e aí sim, o Espírito Santo vai começar a emanar poder da minha vida. Não tem como ter evidências do Espírito Santo se não houver o caminho do arrependimento e da transformação. Então eu quero deixar você com essa reflexão. Eu não sei quais são as coisas que ainda precisam ajustar na sua vida. Eu sei quais são as coisas que eu preciso ajustar na minha. E tem algumas que, enquanto eu falava com você, eu tive a clareza de que eu preciso intencionalmente interferir e muito rápido. Né? O pastor no domingo ele falou assim, ele ministrou assim: quantos dias mais o Senhor precisa te convencer de que Ele está te chamando? Quando Jesus ele foi para o céu, ele ficou 40 dias com os discípulos, né? E foi o tempo do Senhor falar assim: olha, eu estive com vocês, eu morri, eu ressuscitei e agora eu quero que vocês deem continuidade. Foi necessário 40 dias com os discípulos. Quantos dias ainda precisamos para que o Senhor nos convença que as nossas atitudes precisam ser transformadas para honrar ao Senhor? Pedro, ele era impulsivo. Pedro, ele negou Jesus também como Judas, né? Mas em todo o tempo você vê Pedro se arrependendo. E aí quando Pedro ele se arrepende, ele entende que o Senhor o chamou mesmo. O que aconteceu com ele? Na primeira pregação,
Pedro, ele era um homem que ele não tinha cultura, ele era um homem que falava mal, ele era um pescador, e quando ele abriu a boca, quando ele buscou mesmo o arrependimento na vida dele, e ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu, abriu o coração para que o Espírito fizesse morada, a primeira pregação de Pedro, houve uma grande revolução, todo mundo falava assim, é esse mesmo, o pescador? Ali teve claro as evidências do Senhor na vida dele. É esse mesmo? Aquele pescador? As pessoas ficaram impressionadas porque ali surgiu nitidamente as evidências do poder de Deus. E 3.000 almas falaram assim, eu também quero seguir esse Jesus aí. Porque o que o Jesus fez na vida dele, meu Deus, o que ele não pode fazer na minha? E o mais lindo é isso, né? Quando há evidências do Espírito em nós, as pessoas olham e falam assim, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Passamos a ser inspiração para aqueles que não conhecem a Jesus. Passamos a ser inspiração para aqueles que querem ter intimidade com Jesus. Eu quero te encorajar a ser inspiração de alguém. Que os frutos na sua vida seja tão evidente que as pessoas olhem para você e digam assim, eu quero ser como ela, porque eu vi o quanto ela foi transformada, o quanto ele foi transformado. As evidências chegou e aqueles que estão nos observando desejam aquilo que Deus tem entregue a nós. Então, vamos nos examinar, né? Examine-se, pois, como a Dani colocou aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não deixa ninguém te examinar. Né? Ah, porque você tá errado, porque não sei o que. Tem um monte de julgador, né? Tem um monte de gente querendo nos pontuar. Tem um monte de gente querendo dizer o que a gente deve fazer, o que a gente não deve. Não é isso. É o Espírito. Convide ele. Fale assim, Espírito Santo, dobre o seu joelho e fala assim, vem aqui, Espírito Santo, me mostra. Eu tenho um monte de gente me condenando, eu tenho um monte de gente me julgando, eu tenho um monte de gente falando um monte de coisa pra mim, mas eu quero saber do Senhor. E é tão gostoso quando ele vem, porque ele vem com amor, ele vem com carinho, e ele não só nos mostra o que nós temos que melhorar, como também ele nos ajuda a melhorar. Que o Espírito Santo me ajude a melhorar, e que o Espírito Santo de Deus te ajude a melhorar, para que possamos ser evidências dele aqui na terra. Quando alguém perguntar assim, cadê Jesus? Eu não consigo ver Jesus. Onde está Jesus? Aí ele vai procurar alguém assim, ele vai falar assim, olha aquela ali, parece com ele. Eu vou lá falar com ela. Eu vou lá falar com ela porque ela parece com Jesus. Ele parece com Jesus. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? É sobre isso. É isso que o Senhor pediu para que nós refletíssemos nessa manhã. E nós continuamos perseverando e analisando como ter as evidências do Espírito Santo em nossa vida. Começamos pelo arrependimento. E aí depois, quando nós percorremos esse caminho, aí é só poder. Quando a gente olha para a vida de Jesus, depois do batismo, depois que veio sobre ele o Espírito Santo simbolizado ali, né? Simbolicamente como uma pomba. Sabe o que aconteceu? Milagres na vida dele. Aonde Jesus passava tinha milagres. E é sobre isso que nós vamos meditar a partir de agora. O que manifestou em Jesus a partir daquele momento, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês, uma ótima terça-feira e até amanhã às 7h01. Nós vamos orar e vamos meditar sobre a palavra e eu sei que o Senhor fará muitas coisas incríveis na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Seremos as evidências do Senhor na terra. Oh, glória! Beijo, amo vocês.